Bom dia! Estamos aqui de volta para ler o capítulo 24 de Mateus e buscar entender no Senhor aquilo que Ele quer falar ao nosso coração, no específico de cada uma de nós. Amém? Então, eu consagro esse tempo aqui para o Espírito Santo, que Ele tenha total liberdade, que Ele tenha total liberdade para nos ensinar na sua palavra, nos disciplinar, nos instruir e nos capacitar para que nós possamos colocar em prática aquilo que ouvimos. A sua direção, a sua instrução, o seu amor, o seu cuidado para com as nossas vidas. Todo o excesso de atividade da mente agora, eu peço que nós possamos levar cativa a obediência de nosso Senhor Jesus Cristo, as atividades, os excessos de atividades da nossa mente, e que nós possamos mergulhar na palavra do Senhor, mergulhar e entender aquilo que a palavra do Senhor quer nos trazer para este dia. Que as nossas emoções elas sejam controladas pelo Espírito Santo. Esta é a minha oração, esta é a minha fé, no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Capítulo 24 de Mateus diz o seguinte: Jesus, ele saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí daí ele fala assim, no versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Aí no 7 ele fala, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. No versículo 8 ele diz, tudo isso será o início das dores. Então eles os entregaram, no versículo 9 ele diz assim, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Daí no versículo 12 ele diz, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Aí no 15 ele fala, assim, quando vocês virem
o sacrilégio terrível, né? Aqui ele dá uma direção desse sacrilégio que foi falado lá no livro de Daniel, se você depois quiser dar uma olhadinha. Livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 27. E ali ele fala um pouco sobre esse sacrilégio. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, aí ele fala, quem lê, entenda. Então, quem lê o quê? Quem lê Daniel, né? Quem lê Daniel 9, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12, vai entender, né? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa, ou seria salvo que diz ali, né? Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Isso está escrito lá, né, no livro de Isaías, no capítulo 13, versículo 10, e também no 34:4. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, aí, no versículo 33, ele diz assim, ó, quando
Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrara fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo mau suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. E assim nós finalizamos a leitura do capítulo 24 de Mateus. E algo que o Espírito Santo falou no meu coração foi que a gente procure ser esse servo fiel e sensato, né? Do qual Jesus encarrega de dar, se encarrega, como fala no versículo 45, quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Então, Jesus, ele deixou a palavra, né? Ele veio, ele morreu por nós, ele fez o sacrifício, né? Ele foi o sacrifício, na verdade, de Deus Pai, para que nos tirasse da mão do inimigo, nos trouxesse para próximo dele e vivesse a vida abundante que ele disse que ele tem para nós. Então, ele deixou ensinamentos para que nós seguíssemos e disse que não nos deixaria órfãos, mas que encaminharia, e quando ele fosse para o Pai, ele nos enviaria o seu Santo Espírito para que fizesse morada em nosso coração. E que a partir daí, quando nós entendêssemos isso, para que nós fôssemos direcionadas, dirigidas pelo Espírito Santo, não pelas nossas vontades, né? Então, o que Deus tem para nós, a vida abundante, é muito melhor do que aquilo que nós vivemos. Então, hoje eu acordei pensando assim, eu quero viver o sonho de Deus, eu não quero viver os sonhos meus, porque os meus sonhos são terrenos, eu quero viver o sonho de Deus que é eterno, né? E eu quero viver a vida abundante e vida eterna desde aqui. Eu não preciso esperar eu partir deste lugar para viver a eternidade. Na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou construindo a eternidade.
a minha eternidade. Eu estou construindo a minha salvação. E Jesus, ele disse que quando ele fala assim, vem e segue-me, ele está dizendo para nós seguir ele, que a obra é dele, não se trata de nós, mas que a obra é dele, que nós estamos aqui para um propósito, estamos aqui nesta terra para um propósito. Nós estamos aqui para trabalhar na obra do Senhor, para ser colaboradores com a obra dele. E como a gente é colaborador com a obra de Deus, ele quer forjar em nós, quer fazer em nós o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer com que o fruto do Espírito Santo, ele seja forjado em nós. O fruto do Espírito, que é amor, que é bondade, que é fidelidade, que é mansidão, que é domínio próprio, que é alegria, né? Que ele seja, que nós possamos, assim como Maria, ela gerou Jesus dentro dela, nós possamos gerar Jesus dentro de nós. O caráter de Jesus Cristo dentro de nós, pelo poder do Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo nos forjar, né? Trazendo o caráter de Cristo, abandonando que a gente possa abandonar a velha vida que vivíamos antes de conhecer o Senhor Jesus, antes de entender que Jesus, ele é o nosso Senhor. Ele veio para nos salvar, para nos resgatar, para nos dar vida. E ele disse em João 14,6 que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Por que senão por ele? Porque ele foi morto na cruz. Foi o Cordeiro que tirou o pecado, que remiu, que nos lavou de todo o pecado. Entende? Então, não tem outro caminho. A gente pode tentar outros caminhos, mas nenhum leva a Deus. Jesus, ele é o caminho, porque ele abriu antigamente para que a gente se achegasse a Deus, a gente tinha que depender de um sacerdote, né? Lá no Velho Testamento, a gente entende isso, que uma vez por ano o sacerdote, ele ia na presença de Deus, né? Levar uma oferta para Deus, para que Deus perdoasse esse povo, o pecado do povo, né? Mas, quando Jesus morreu na cruz, ele se tornou o nosso sacerdote. E ele abriu um novo e vivo caminho que nós temos acesso a Deus a todo momento, o momento que nós quisermos. Deus está com os braços abertos, apenas esperando que nós nos rendêssemos a Ele e dizemos que nós pertencemos e nós queremos viver o sonho e a vida dele, a vida que Ele deu para nós, não aquela vida que nós tínhamos quando nós éramos escravos do inimigo, mas a vida que Cristo conquistou na cruz. Então, o meu esforço hoje é para que eu entre nessa vida e que eu permaneça nessa vida abundante aqui na terra, eterna com Ele nos céus. E esse é o desejo do meu coração para você também. Que o Espírito Santo traga sabedoria, entendimento, discernimento dessa palavra para o meu e para o seu coração, para que a gente tome posse daquilo que o Senhor já nos deu através de Jesus. Que a gente entre nesse lugar, se posicione nesse lugar. É para mim e é para você. Amém? Deus abençoe sua semana, na graça, na paz e no favor de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos meditar nessa palavra, crendo que o Espírito Santo vai traduzir no específico para cada uma de nós. Amém? Deus abençoe.